A mensagem vai começar. Preste atenção. E bom, e aí, boa noite. Dá boa noite para quem está ao teu lado. Diga arroi para quem está ao teu lado. Arroi, galera. Faz o seguinte, velho. Dá uma abraçada em quem está ao teu lado. Ora junto com ele. 2 ou 3 aí. Só não fica sozinho. Ora para que Deus fale com essa pessoa hoje. Para que Deus possa abrir a mente dela, abrir os ouvidos, abrir os olhos, para que ela possa ver, ouvir e entender talvez aquilo que ela não entendeu até hoje, beleza? Então ora aí junto com ela, vai lá. Senhor, abra nossa mente, Senhor, abra nosso entendimento, abra nossos ouvidos espirituais, nossos olhos espirituais, para que nós possamos ver, ouvir, que nós possamos tocar, ó Pai, naquilo que ainda não tocamos, não vimos e não ouvimos, Senhor. Que no nome de Jesus todo impedimento que a nossa carne traz, ó Pai, caia por terra, Senhor, seja substituído por um coração quebrantado e pronto a ouvir a Tua voz, ouvir a Tua direção, Senhor. Obrigado, Pai, por estarmos aqui, e obrigado pelo Senhor estar aqui, e é isso que faz toda a diferença. Então, Pai, fala com cada um de nós de forma poderosa, individual e transformadora, no nome de Jesus. Amém. Amém? Abra tua Bíblia lá em Oséias, profeta Oséias, capítulo 13. Oséias, capítulo 13, versículo 4. Oséias, capítulo 13, versículo 4. Olha só essas palavras, que duras são. Mas eu sou o Senhor, seu Deus, desde a terra do Egito. Vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim. Nenhum outro Salvador senão a mim. Eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Quando eu os alimentava, vocês ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam, então me esqueciam. Olha o caminho do esquecimento de Deus. Deus abençoa, nós nos satisfazemos, depois nós nos orgulhamos e por fim nós esquecemos Deus. Por isso virei sobre eles como um leão, como leopardo, ficarei à espreita junto ao caminho, como uma ursa de quem roubar os filhotes, eu os atacarei e os rasgarei. É isso mesmo, eu os rasgarei como uma ursa de quem os filhotes foram roubados. Tem uma coisa que você tem que aprender na vida, que você não pode roubar filhote de urso. Como leão, eu os devorarei. Um animal selvagem os despedaçará. Opa, calma aí, né? Você foi destruído, ó Israel, porque está contra mim, contra o seu ajudador. E agora, aonde está o seu rei, que havia de salvá-lo em todas as cidades? E os oficiais que você pediu, dizendo: dá-me um rei, dá-me líderes, aonde são eles? Deus está bravo, não é verdade? E ele está falando que ele está tão bravo quanto um leão. Você já viu um leão de frente, bravo? Eu não quero ver.
Você já viu um leopardo à espreita, esperando atacar a sua presa? Obrigado. Você já viu? Já viu uma ursa na qual foram roubados os filhotes dela? Deus está se comparando a esse, que vai vir despedaçar, rasgar, arrancar a cabeça. Jogos mortais é pouco para aquilo que ele está falando ali. Esse Deus é o mesmo Deus que morreu numa cruz, é o mesmo Deus que é misericórdia e gracioso. Mas por que ele está assim? Por que ele está bravo? Por que ele está irado dessa forma? É bem simples. Ele está falando sobre o contexto do povo hebreu. Lembra? Se coloque na pele dos hebreus no Egito. 6 horas da manhã, um galo cantou. Bora para o trabalho. Na porta de casa já tem um servo egípcio com chicote na mão. Tijolo, vagabundo. E aí você vai trabalhar, e lá no meio do trabalho você pede água, não tem água. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Comida, não tem comida. Mais trabalho, tijolo. Ó. E aí você volta de casa exausto do trabalho, tarde da noite. E você chega em casa e os vizinhos e a tua esposa está chorando. Todos eles estão em prantos. Sabe por quê? Porque Faraó matou seu filho enquanto você estava trabalhando como escravo. De repente vem Deus, misericordioso, e fala: eu vou tirar esse povo do Egito. Por misericórdia, e eu vou salvar esse povo. E é o que ele faz. Ele vai lá, tira 1,5 milhão de pessoas da escravidão, do cedro pesado de Faraó, liberta eles de uma forma poderosa, sobrenatural, incrível. O Mar Vermelho se abre, o povo estava com sede, água da rocha, o povo estava com fome, pão do céu, o povo queria alguma coisa para passar no pão, codornizes. Mas o povo se esqueceu de Deus. Sabe? Muitos de nós temos Deus como nosso Salvador, como aquele povo hebreu. Mas nós não avançamos na compreensão de quem é Deus. Nós, nesse tema, estamos falando sobre a caminhada até a maturidade. E essa etapa em que nós estamos falando hoje, a segunda etapa, é a etapa onde nós precisamos reconhecer a Deus como Rei. Aquele povo tinha Deus como Salvador, salvou ele. Salvou as mulheres, salvou os filhos, salvou as famílias. Mas eles não conseguiram reconhecer a Deus como um rei. Pelo contrário, pediram outros reis, pediram outros líderes e adoraram a falsos deuses. Lembra? Bezerro de ouro. Lembra o povo clamando por juízes? E Deus a eles, já que vocês querem rei, está aí então. O povo desprezou Deus como rei. O povo tinha experimentado a salvação que a cruz nos oferece. Mas eles não avançaram na compreensão de que Deus é rei. Sabe, talvez você viva da mesma forma. Deus é o teu Salvador, bonzinho, pregado numa cruz, que morreu por mim para limpar os meus pecados e meu coraçãozinho. Mas é só isso. Não se esqueça que o cordeiro que foi preso no madeiro é o mesmo leão que está sentado no trono. E esse cordeiro que foi preso no madeiro, morto por minha causa, hoje, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, e ele é rei. E ele governa. Gálatas capítulo 4, versículo 1, diz que enquanto o herdeiro é menor de idade, e nada difere de um escravo, embora ele seja dono de tudo. Ou seja, no caminho da maturidade, no caminho de usufruir da herança de Deus,
nós precisamos passar pelo momento onde Deus é o nosso rei e nós somos escravos de Deus. Deus tem vida plena para você. Você bota fé? Estamos juntos? Deus tem muita herança para você. Deus tem toda a provisão celestial, de autoridade, poder, enfim, tudo é nosso, em nós de Cristo. Mas para nós usufruirmos dessa herança completa e não parcial, nós precisamos amadurecer. Nós precisamos crescer. Senão seremos pessoas que viveremos uma superficialidade, desculpa a expressão, uma vida miserável com Deus. Cara, talvez você seja esse cara que é um miserável na tua vida com Deus. Ok, você vai para o céu, joia, mas você vive como qualquer outra pessoa nesse mundo. Vive preocupado como qualquer um. Vive ansioso como qualquer um. Você ora e nada acontece como qualquer um. Sabe por quê? Porque Deus é apenas seu Salvador. Ele só serve para te salvar. A tua maturidade não alcançou o ponto onde você consegue ser útil para Deus. Onde Ele pode te usar. Onde coisas maravilhosas começam a acontecer na tua vida. Por quê? Você estacionou na tua caminhada com Deus. Ele é meu Salvador, perdoou os meus pecados, vou viver minha vida. Deus tem mais para a tua vida. Amém? Deus tem plenitude, tem abundância para a tua vida. Mas a gente vai precisar crescer na compreensão de quem nós somos e na compreensão de quem Deus é. Se você não tem a Deus como rei, a tua amizade com Deus vai ser equivocada. É verdade sim que Deus quer ser teu amigo. Amém? Ele quer ser teu amigo. Mas como amigo, você não pode se esquecer que Deus é o teu rei e que Deus é o teu salvador. Lembra quando tua mãe ou teu pai chegou para você e falou: ei, eu não sou como teus amiguinhos da escola não, cuida como você fala. Alguém já ouviu isso? O que teu pai estava falando? Ok, sou teu amigo, mas não se esqueça que eu sou autoridade. Eu sou teu amigo, mas não se esqueça que eu sou o teu pai. A autoridade. Governo sobre a tua vida. Muitas vezes nós queremos viver uma amizade com Deus sem reconhecê-lo Ele como rei. E por fim a nossa amizade vai ser tão falsa quanto aqueles teus pseudo-amigos que chegam na roda de conversa, e aí cara? E você fala, quem que é esse louco? E muita gente vive essa amizade superficial com Deus. Por quê? Porque não passou pelo trono. Não passou pelo trono. Semana passada mesmo, eu estava lá em casa, eu cheguei para o Joshua, meu filho, tem 4 anos. Cheguei para ele e falei: Joshua, sabia que você é meu melhor amigo? E ele ficou meio em colapso assim, ele olhou para mim: mas você não é meu pai? Aí eu falei para ele: eu sou teu pai e teu amigo. E eu acho que ele não entendeu. Porque para ele amigo é da escola e pai, é outra coisa. E isso faz parte da formação de um filho. Um filho que não consegue enxergar o seu pai como autoridade vai ser uma criança mimada. Não é verdade? Vai ser uma criança birrenta. Uma criança folgada. Porque não passou pela etapa de reconhecer a autoridade dos pais. Então é óbvio que essa não é a melhor etapa da maturidade cristã. Não é plenitude. Porém, a gente precisa passar por ela, para que depois nós possamos ser amigos de Deus, dadas as proporções devidas. Quem não passou pelo trono é gente folgada. Você conhece crente folgado? Putz, conheço muitos. Crente folgado faz o que quer, quando quer, da forma que quer e se quiser. Como tem crente folgado? Crente folgado são aqueles que sim, vão para o céu, têm um Salvador, mas ainda não se depararam com a realidade de que são escravos do Rei dos Reis sentado no trono.
Você conhece crente mimado? Conhece? Eu conheço muitos. Por exemplo, perde a namorada um crente mimado, para ver se ele não abandona Jesus. O que o Senhor fez comigo? O Senhor me abandonou, eu que te servi minha vida inteira. Eu fico pensando, Jesus olhando, e eu dei minha vida por você, seu cabeçudo. Crente mimado. Por exemplo, pega um apacentador mimado e tira o GP dele para você ver. Ah, tramaram contra mim, se levantaram contra mim. Gente mimada. Exorta uma pessoa mimada no seu GP para você ver. Fica emburrado. Né? Fica 2 semanas sem postar no Facebook nada. E posta foto ainda porque foi visitar outro GP. E posta assim, aqui eles me entendem. Crente mimado. Porque não passou pelo trono. Não consegue receber de Deus exortação, não consegue receber de Deus correção, não consegue receber de Deus disciplina, porque é mimado. Vive se debatendo. Crentes que não passaram pelo trono são crentes indomáveis. Você conhece alguém indomável? Conhece? Sabe, gente que já passou em 10 igrejas, e incrível que pareça, todas as igrejas eram problemáticas e ele estava certo. Todas as igrejas estavam erradas, ele estava certo. O cara já mudou de GP 20 vezes, todos os apacentadores não prestam, ele presta. É impressionante. É gente indomável. Gente que você vai tentar de alguma forma exercer a autoridade, exercer o governo sobre a vida dessa pessoa e ela espana. Porque é indomável. É como um cavalo que não quer ser domado. Que na hora que você coloca o cabresto para domar o cavalo, se debate e sai correndo. E assim acontece com muita gente. Muita gente. Que pula de igreja em igreja, que pula de GP em GP, que pula de discipulado em discipulado. Gente que não consegue ser domada por ninguém. Não consegue ser domada por ninguém. Porque não passou pelo trono. Quem não passou pelo trono é gente inútil. Me perdoa, tá? Estou falando aquilo que a palavra fala. Gente que não reconhece Deus como rei é gente inútil. Por quê? Porque olha para Deus como alguém que está ajudando Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus não precisa da tua ajuda. Amém? Deus não precisa da tua ajuda. Deus é rei. Deus é rei, cara. Ele tem toda a glória, toda a majestade. É nós que precisamos servir o rei, e não ele que precisa da nossa ajuda. Mas gente que não passou pelo trono sempre quer ajudar. Sempre quer ajudar. Mas nunca faz nada. Gente que não passou pelo trono participa de 40 ministérios. Mas não faz nada. Está na escala do Chairs, está na escala do Clean, está na escala do Emergence. O Matheus Marques é meio norte-americano. Mas não faz nada. Por quê? Porque encara as coisas como quer. Gente que não passou pelo trono é inútil para servir a Deus. E eu não estou dizendo que Deus não te usa, Deus usa. Ele usou até o diabo, pode te usar, não concorda comigo? Mas ser usado por Deus não significa que nós somos úteis para Ele. Deus usa o que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Mas nós precisamos ser como um vaso de honra, úteis para Deus. Gente que não passou pelo trono é inútil. Gente que não passou pelo trono é destrutível. Gente que não reconheceu Deus como rei destrói qualquer GP. Gente que não reconheceu Jesus como rei destrói qualquer igreja. Por causa da sua arrogância, do seu orgulho e das suas brilhantes ideias. Que nem Jonas. Deus, você quer que eu pregue em Nínive? Não, eu vou para Tarsis. Uma ideia brilhante, não é? Gente que não passou pelo trono, manda em si mesmo. E por fim, sabe o que acontece com quem não passou pelo trono? Fica como aquele povo hebreu, andando em círculos no deserto.
Um trajeto que poderia ser feito em 40 dias, demoraram 40 anos para ser feito. Precisou nascer uma nova geração para que eles pudessem entrar em Canaã. Sabe por quê? Porque Jesus era o salvador deles, Deus era o salvador deles, mas não era o rei. E o que acontece? Eles ficavam dando em círculo, não iam para lugar nenhum. Sabe, talvez a tua vida seja dessa forma. Você não vai para lugar nenhum, teu namoro não vai para lugar nenhum, teu trabalho, a tua vida é insatisfeita. Você come, não se farta, bebe, não satisfaz, trabalha e nunca tem dinheiro, namora e nunca casa. Por quê? Porque você está governando a tua vida. Enquanto você governar a tua vida, ela pode ter uma aparência de boa vida, mas no final das contas você está dando voltas no mesmo lugar. E daqui a pouco você vai voltar no mesmo lugar. Nós precisamos avançar na compreensão de quem é Deus. E avançar na compreensão de que Ele é o nosso Rei. O mesmo cordeiro que está preso no madeiro é o mesmo leão que está sentado no trono. Olha para quem está ao teu lado e fala isso. O mesmo cordeiro que foi pendurado no madeiro é o mesmo leão que está sentado no trono. E você precisa conhecer essa multifaceta de Deus. Deus é um Deus grande. Deus é um Deus grande. E nós precisamos aumentar nosso nível de entendimento de Deus e reconhecer que Ele não é apenas alguém que morreu numa cruz para que alguém fizesse um filme Paixão de Cristo e ganhasse bilhões de reais com a morte de um cara na cruz. Não, Ele é o Rei. Ele é o Rei, sentado no trono do universo. Se você quer usufruir da herança que é tua, você precisa passar por esse tempo de maturidade e reconhecer Jesus como teu Rei. Amém? Baixa tua cabeça, fecha teus olhos. A gente vai ouvir um texto de Apocalipse capítulo 4. Eu queria te incentivar a usar a tua imaginação fértil, né? E tentar imaginar, tentar ver essa imagem que João viu como visão na ilha de Patmos. Então fecha teus olhos, se concentre e ouça e, enfim, veja o que você vai ver aí. Então eu olhei e estava lá diante de mim uma porta aberta para o céu. Eu vi lá no fundo e uma voz como de trombeta. Foi a primeira voz que eu escutei na minha visão. E ela me chamou: venha, suba. Eu vou te mostrar o que está para acontecer. E eu fui tomada por uma profunda adoração. E eu vi lá o trono do céu, com aquele que está assentado sobre o trono, rodeado e coberto por pedras preciosas, que pareciam quase que transparentes, e uma nuvem em chama de esmeraldas em volta dele. Ao redor do trono dele havia 24 tronos, com 24 anciãos sentados sobre eles. Eles eram todos com vestes brancas e coroas de ouro em sua cabeça. Luzes de relâmpago e trovões emanavam do trono. 7 tochas flamejantes, ardentes, estavam adiante do trono. E bem em frente do trono havia como que um límpido mar de cristal. 4 animais caminhavam ao redor do trono. 4 animais cheios de olhos, olhos na frente, olhos para trás. Um deles parecia um leão. O outro era como um boi. O terceiro ainda tinha um rosto humano. E o quarto era como uma águia em voo. Eles eram unidos entre si. Tinham todos 6 asas. E eles cantavam noite e dia, sem descanso: Santo, Santo, Santo é o Deus nosso, poderoso, soberano, que foi, que é e que virá.
Enquanto isso tudo acontecia, enquanto os animais cantavam com toda aquela glória do trono, daquele que estava sentado, os 24 anciãos, eles se curvavam, se levantavam do seu trono e se prostravam perante o trono daquele que estava sentado, aquele que vive eternamente. Eles o adoravam, eles levavam a sua coroa aos pés daquele que vive eternamente e cantavam: digno é o Senhor, o nosso Deus, de receber a honra, a glória e o poder, pois tu sim criaste todas as coisas, tudo foi criado por tua vontade. Você consegue ver essa glória? Você consegue ver esse cordeiro sentado no trono? Quando nós temos essa experiência, que não tem a ver com conhecimento intelectual, mas tem a ver com uma experiência vivencial, a nossa história muda, a nossa vida muda. A nossa compreensão de Deus é totalmente alterada. Quando nós vemos o leão, o Todo-Poderoso, sentado no trono com chamas flamejantes, com raio, trovões, com glória, com majestade, com louvor, com adoração, noite e dia, adorando aquele que está sentado no trono. O teu problema é que talvez você só consegue ver Jesus numa cruz e não consegue vê-lo no trono. Intelectualmente, você de certo já ouviu muitas vezes que Jesus é rei, já entendeu intelectualmente isso. Mas na tua vida prática, quem é que manda? Na tua vida prática, quem é o rei? Na tua experiência real, quem é que governa sobre você? Então não é mais um conhecimento que nós temos que ter. É uma experiência de reconhecer o reinado de Cristo e permitir que Ele exerça o reinado dele sobre nós. Quando nós passamos pelo trono, nós não vemos mais Jesus como aquele coitadinho pendurado no madeiro. Quando nós passamos pelo trono, nós vemos poder, nós vemos glória, autoridade, majestade, soberania, justiça. Quando nós passamos pelo trono, Deus ele ganha uma nova forma. Não que Ele não é mais o Salvador, Ele continua sendo. Mas o mesmo Salvador é o Deus sentado no trono. Quando nós passamos pela cruz, lembra? Nós nos enxergávamos como uma bosta. Para quem estava aqui semana passada. Quando a gente passa pelo trono, a gente vê o que Deus pode fazer com uma bosta. Serve para adubo, para alguma coisa serve. Quando a gente passa pelo trono, a gente agora se vê como servos úteis diante de Deus. Como alguém, se fizer o que Deus pede, pode dar certo, pode acontecer, basta ouvir as ordens do rei. Quando nós passamos pelo trono, a nossa forma de enxergar Deus muda e a nossa forma de nos enxergarmos muda também. A nossa compreensão acerca de nós mesmos se altera. Assim como quando uma criança reconhece o pai como autoridade. Tipo o Zion. O Zion, meu filho menor, tem 1 ano e pouquinho. Ele é um neném. E ele me dá tapa, enfim, o Zion é uma figura. Mas ainda ele não está no tempo de ver o pai como autoridade. Já o Joshua é diferente. O Joshua tem 4 anos. Então quando o Joshua começa a andar de caminhos desrespeitosos, desobedientes, o que eu faço? Joshua, vem aqui, a gente vai trocar uma ideia quente. Por quê? Porque ele precisa conhecer quem é a autoridade sobre ele. Quando nós temos Jesus como nosso Salvador, nós somos como essa criança inconsequente, que faz o que quer, que dá tapa, que xinga, que faz e acontece. Inúteis. O Zion é muito bonitinho, mas ele é inútil, ele só dá trabalho. Com todo amor, eu amo meu filho, gente, por favor. Como Deus nos ama também. Mas ele é inútil.
Ele gasta fralda que nem... enfim, não sabia que o ser humano cagava tanto assim. Ele gasta fralda, é mamadeira, é escola, é trabalho, gasto e gasto. Por quê? Porque ele ainda não é alguém que consegue se submeter a uma autoridade e começar a ser útil. O Joshua hoje já é útil. É verdade. Joshua, vai cuidar do teu irmão. Ele vai. Vai lá, cuida, ajuda, dá a mãozinha. Joshua, leva para o pai esse prato. Leva lá na pia. Está entendendo? Quando nós vamos reconhecer a autoridade, nós começamos a passar a ser úteis para Deus. Você quer ser útil para Deus? Você quer ser alguém usado por Deus? Você vai precisar passar pelo trono. Sem passar pelo trono, você é apenas uma égua, um cavalo inútil, que só pasta, come grama, caga e não faz mais nada. Nós precisamos passar pelo trono. Tiago capítulo 1, versículo 1. Tiago se escreve dessa forma: Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Sabe quem era Tiago? Sabe quem? Irmão, isso mesmo, brother, não brother amigo, brother, irmão de Jesus. Você já imaginou o teu irmão escrevendo uma carta para você assim? Tiago, escravo do Gilberto. Já imaginou que glória? Um irmão para reconhecer o outro irmão como rei, é porque o bagulho foi frenético, não é? É porque alguma coisa realmente aconteceu. Porque se tem uma coisa que eu não quero fazer na minha vida é reconhecer que minhas irmãs são reis, rainhas, né? Porque isso tem a ver com família. Ele é meu irmão, eu vi ele crescer. Agora Tiago, ele teve uma experiência diferente com Jesus, ao ponto de olhar para Jesus e falar, não, ele não é apenas um homem comum, ele é o rei. Uma experiência que colocou Tiago no lugar dele. E é a mesma experiência que nós precisamos ter. Olha que Paulo fala em Filipenses capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, escravos de Jesus Cristo. 2 Pedro 1:1, Pedro fala o seguinte: Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo. Judas, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Judas, escravo de Jesus Cristo. Você está vendo? Esses caras tinham alguma coisa que nós muitas vezes não temos. Você é escravo de Jesus? Você poderia escrever uma carta dizendo isso? Paulo, escravo de Jesus. Filipe, escravo de Jesus. Lucas, escravo de Jesus. Você conseguiria escrever uma carta assim? Talvez você fosse muito corajoso para escrever uma carta assim. Porque, de fato, Jesus é o teu rei. Porque se ele for teu rei, necessariamente, você precisará ser escravo dele. Quando Deus está no trono, as coisas mudam. Sabe por quê? Porque rei naqueles dias simbolizava muito mais do que talvez a nossa mente concebe. Tipo, um cara lá que é o presidente. Nossa imagem de rei é presidente. Mas presidente, primeiro, num país democrático, ele é representativo, ele representa outros, ele não manda em tudo. O presidente pode falar o que quiser, enfim, o poder legislativo é uma coisa, o poder judiciário é outra coisa, ele só exerce poder administrativo sobre uma determinada parte. Agora, rei é totalmente diferente. Rei é dono de tudo. Rei manda em qualquer coisa. Rei é juiz. Quando Deus é rei na tua vida, a primeira característica que você vai ter é de alguém que confia no julgamento de Deus. Nós cristãos, infelizmente, somos conhecidos como pessoas preconceituosas, e eu concordo com isso, julgadoras e fofoqueiras. Nós que deveríamos viver o contrário disso. Por quê? Porque quando nós passamos pelo trono, nós vemos que nós temos um Deus que é juiz, que julga a nossa causa. Sabe? Se você quer se vingar do teu ex-namorado que te fez mal, Deus não é o teu rei. Se você quer punir
o teu pai que te abusou quando você era criança, Deus não é o teu rei. Se você quer devolver aquilo que teu amigo do emprego fez para você, Deus não é o teu rei. Sabe por que não? Porque se ele fosse o rei, você confiaria no julgamento dele. É ele quem julga a minha causa. Ele é o juiz. Quando eu tenho Deus como rei, eu sei que a justiça não vai falhar. E ele vai julgar a minha causa. Está vendo? Quando Deus é meu rei, ele é aquele que dá a ordem. Quem dá a ordem na tua vida? Quem é que manda na tua vida? Quanto homem, quanta mulher pau mandada. Que o namorado fala assim, não vai no GP hoje, não vou, pode crer. A namorada diz assim, eu acho que a gente tinha que parar de ir na igreja. Muita igreja, vamos fazer outra coisa. É verdade. Quem é que manda na tua vida? É o teu namorado? É o teu pai? Quem dá ordens na tua vida? Quando Deus é aquele que está sentado no trono, Ele é aquele que dá ordens. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Você atende às ordens de quem? Sabe, uma das coisas que nós precisamos aprender em relação a isso, sabe o que é? Que a autoridade de Deus é vivida nesse mundo através das autoridades que Deus delegou. Sabe o que significa? Que quando a tua mãe te pede para lavar a louça, não é tua mãe, é Deus pedindo. Quando o teu professor pede para você fazer um trabalho, não é o teu professor mandando, é Deus mandando. Quando o teu apacentador fala para você discipular, não é o teu apacentador falando, é Deus falando. Você está entendendo isso? Se o teu apacentador, se a tua professora, a tua mãe, teu pai, o policial, o governante não fizer nada contrário à palavra de Deus, você tem que obedecer quieto. Porque se Deus é o teu rei, é Ele que dá as ordens. E uma das formas que Deus dá as ordens é através das autoridades que Ele estabeleceu sobre a nossa vida. Mas o que acontece é que muitos de nós só temos autoridade para bonito. Quando Deus é o rei, Ele é o legislador. Sabe o que o legislador faz? Leis. Quem é que faz as leis da tua vida? Quem? Por exemplo, Jesus fala, quem crer e for batizado será salvo, tem que me batizar. E a tua mãe chega para você e fala, não batiza. O que você faz? O que você faz? Quem que faz as leis da tua vida? É a tua mãe? É o teu pai? É o teu professor? Quem que é? Teu apacentador chega para você e fala, velho, estupra aquela menina. Claro que ele não vai falar, pelo amor de Deus, né? Se algum dia acontecer isso, acabou o mundo. O que você faz? Quem é que faz as leis da tua vida? Quando Deus está sentado no trono, Ele é o legislador. Quem faz as leis é Ele. Quando Deus está sentado no trono, Ele é soberano, ou seja, todas as outras autoridades estão debaixo de uma autoridade maior. Deus é a autoridade maior na sua vida. É Ele quem dá a palavra final. Atos capítulo 5, versículo 29. Os apóstolos dizem o seguinte, eles são impedidos, ou na verdade estavam tentando impedir eles de pregar o evangelho. E sabe o que eles falam? Importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Olha, não quero te desonrar. E eu vou te dizer na lata. Eu não vou te obedecer. Porque importa antes obedecer a Deus do que a você. Te amo, mãe. Te honro. Mas eu preciso dizer uma coisa. Importa antes obedecer a Deus do que a você. Te amo, professora de inglês. Te amo. Mas importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Quando Deus é rei, Ele é a autoridade máxima na tua vida. Amém?
A manifestação que Deus é nosso rei é quando nós servimos os nossos irmãos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5 diz o seguinte: e a nós, como escravos de vocês, por amor a Jesus. Olha para quem está ao teu lado e fala: aqui está teu escravo, ao teu dispor. Sabe? É balela, é conversa para boi dormir quem diz que Deus é rei, mas na hora de servir as pessoas não serve. Na hora de obedecer um discipulador não obedece, é conversa. Deus é rei quando na vida real eu vivo como se ele fosse o tal, como se ele fosse realmente rei. Quer ver? Abra tua Bíblia lá em Esther, capítulo 5, versículo 1. Livro de Esther, capítulo 5, versículo 1. Olha lá. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono. Aonde que ele estava? No trono. De frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther no pátio, teve compaixão, misericórdia dela, estendeu o cedro e falou: pode vir, rainha. Então Esther aproximou-se depois que o rei mandou. O rei lhe perguntou: que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. Olha para quem está ao teu lado e fala: qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. Respondeu Esther: se for do teu agrado, rei, venha com a Amã a um jantar que eu vou fazer lá em casa. Espera aí, você está ouvindo? O rei fala para ela, pede qualquer coisa. Sabe o que ela pede? Vem jantar comigo. O rei oferece qualquer coisa que ela quiser no reino dele. O que ela pede? Vem jantar comigo, rei. Sabe por quê? Porque a imagem que ela tinha de Artaxerxes não era a imagem de um marido, não era a imagem de um pai, não era a imagem de um amigo, era uma imagem de rei. E rei, cara, rei é uma coisa sinistra, sabe por quê? Porque rei é inacessível. Rei está sentado no trono e não é qualquer hora que a gente pode chegar lá para falar qualquer coisa. Ah, vim aí para trocar uma ideia contigo, rei. Cala a boca, sai aqui, velho. Rei tem que ter polidez no que fala. Rei a gente fala às vezes. Sabe? É algumas vezes a semana que a gente chega para falar com ele, porque não é todo dia que a gente fala com ele. Rei, a gente tem medo. Não fala de qualquer forma. Eu lembro até hoje, eu acho que estava na 3ª série, por aí que eu cheguei em casa, pro meu pai e falei: e aí, velho? Meu pai: o que tu falou? Repete. Eu falei: e aí, velho? Falei, meu pai falou assim: nunca mais fala assim comigo. me respeita. Depois daquele dia, nunca mais chamei de velho. Até hoje que ele está velho, não chama de velho. Por quê? Meu pai colocou no meu lugar. Cara, meu pai é meu amicíssimo, eu amo meu pai. A gente conversa, enfim, ri, chora junto, é demais a minha amizade com meu pai. Mas naquele momento, meu pai precisava colocar no meu lugar. Sabe? Rei é esse cara temido. Esse cara que tem que ter respeito para falar. Tem que ter reverência. Tem que ter, enfim, jeito para falar. É chato, né? Ter Deus como rei assim. Mas a gente precisa passar por isso. Se a gente não passar por isso, a gente não vai conseguir ser filhos do Pai, não vamos conseguir ser amigos de Deus, e muito menos conseguir ser maridos de Deus. Sabe por quê? Por causa da nossa impetulância, por causa da nossa mimadice, por causa da nossa indomabilidade, por causa que a gente não consegue enxergar Jesus como rei. Tiago, capítulo 4, versículo 2, na versão da mensagem, diz o seguinte:
sei que vocês não têm coragem de pedir a Deus. É claro que não. Vocês sabem que estariam pedindo o que não deve. Vocês são crianças mimadas. Cada um querendo as coisas do seu jeito. Em outras palavras, Tiago estava falando, sabe o quê? Vocês ainda não passaram pelo trono. Vocês ainda não enxergaram Deus como rei. E por isso vocês são crianças mimadas. Que ficam pedindo bobiça. Sabe? Deus, me ajuda a zerar meu videogame. Enquanto tem milhares de pessoas morrendo sem Jesus, você está preocupado com o teu esmalte que caiu, que você lavou a louça e está irada. Enquanto tem gente morrendo de fome, você está bravo porque teu carro furou o pneu. Gente mimada. Gente que não passou pela experiência do trono e consegue ver só os seus problemas, só suas crises, só os seus pedidos, e não consegue enxergar o todo de Deus. Algumas pessoas na Bíblia tiveram uma experiência com o trono. Algumas delas. Pedro teve a experiência do trono. Quando Jesus olha para ele e tal, ele fica confrontado, é a cruz, meu Salvador, papapá. E aí depois chega Jesus e fala, Pedro, quando tu for grande, tu vai mandar, eu vou mandar e você vai obedecer. Agora que você é pitoco, você faz o que quer. Mas quando você for grande, a coisa vai ser diferente, você vai ser meu escravo. E por isso que Pedro escreve, 2 Pedro 1:1, Pedro, escravo de Cristo. Jacó, já ouviram falar da história de Jacó? Jacó é o cara mais pilantra que eu conheço da Bíblia. Ele é o cara mais safado. Jacó passou a perna no pai, sabe o que ele fez? Ele queria roubar a herança do irmão, ele se vestiu de uma capa cheia de pelos, porque o irmão era peludo, era tipo Tony Ramos, para enganar o pai. Porque era cego, se aproveitou da cegueira do pai. E enganou o velho. Mentiu na cara dura. Jacó enganou o irmão. Jacó enganou o sogro. Jacó passou a perna em qualquer um. Jacó passou a perna no sogro em relação ao rebanho. Cara, Jacó era um pilantra. Mas sabe o que aconteceu? Chegou um dia que Deus falou para Jacó, Jacó, vamos trocar uma ideia? E a Bíblia descreve isso lá em Gênesis capítulo 42. O UFC de Deus e Jacó. Foi o UFC mesmo. Eles lutaram corporalmente a madrugada inteira. O anjo de Deus lutando contra Jacó. E sabe o que eu fico pensando? Imagine Deus lutando contra você. Já imaginou? Agora pensa. Deus vai lá e dá um mata-leão em Jacó. Jacó pede arrego, Jacó. Jacó orgulhoso, arrogante, eu não vou me submeter. E não batia, quase desmaiando, virando os olhinhos. Aí eu falei, vou matar esse guri. Tirava a mão. Ia lá, puxava o armlock. Quebrando já. Pede arrego, Jacó. Jacó arrogante, orgulhoso, quase estralando a mão dele. E não pedia. Enfim, foi assim a madrugada inteira. Já imaginou? Eu já me canso de ver a luta do UFC de madrugada. Imagine lutar a madrugada inteira. Até que pela manhã Jacó pediu arrego. Falou, ok, Deus, entendi. Eu me rendo. Eu me rendo a teu governo. Quando Jacó fez isso, sabe o que Deus fez? Jacó, vou fazer uma coisa para tu não esquecer desse dia. Foi lá e tocou na coxa de Jacó. E depois daquele dia, Jacó ficou coxo. Para toda vez que Jacó dá a vírgula, não dá o ponto, né? Toda vez que Jacó dá o ponto, ele lembra, Jesus é meu rei. Aí ele dá a vírgula, já se esquece. Dá o ponto. Deus é meu rei. Sabe por quê? Porque Deus precisou colocar Jacó no seu lugar. Sabe? Talvez Deus precise colocar você num lugar que cabe a você. Sabe? Talvez você seja que nem esse cara, que nem Jacó. Ok, Deus é meu Salvador, vou para o céu. Joia. Bacana. Mas Ele não é meu rei. Eu ainda mando na minha vida. Eu namoro da forma que eu quero. Eu faço o que eu quero. Quando eu quero. Se eu quiser. Sabe? Deus precisa te levar para a sala do trono. Para você ver esse Deus sentado no trono. E a tua perspectiva, a tua forma de viver precisa ser alterada.
Eu fico olhando para algumas pessoas, cara, e eu tenho medo por causa delas. Por exemplo, como alguns apacentadores encaram GP. Tipo, hoje eu não vou dar GP. Sabe, eu fico imaginando por quê. Porque eu consigo chegar a Deus sentado no trono. Velho, vou dizer uma coisa para você, nem se eu quisesse deixar de ser pastor, deixar de fazer o que eu faço, eu teria coragem de fazer. Que ele é meu rei. Quem sou eu? Sabe aquela palavra de Paulo? Ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim se não fazer o que Deus manda eu fazer. Ai de mim se não fazer discípulos. Ai de mim. Estou perdido por quê? Porque eu vejo Deus sentado no trono. E esse cara que está sentado no trono, velho, ele não é qualquer um, lembra? Ele é um leão, ele é um leopardo, ele é uma ursa. Está pronto para rasgar, para comer a cabeça daqueles que reconhecem Jesus como Salvador, mas não dão a glória que cabe a Ele, o reino que pertence a Ele. Amém? Baixa tua cabeça, fecha teus olhos. Sabe, talvez hoje, eu vou dizer para vocês, sinceramente, a maioria de nós absoluta não passou pelo trono. A maioria de nós paramos na cruz. Sabe, se hoje você quer fazer que nem Jacó, dar 3 tapinhas e falar, ok, Deus, me rendo, desisto. Pode ser o rei da minha vida. Sabe, eu não estou falando para entregar a tua vida. Jesus, você já fez isso. Mas ainda Deus não é o rei, Ele ainda não é o governo, Ele ainda não é o legislador, Ele ainda não é o juiz, Ele ainda não é o rei da tua vida. E hoje você quer pedir esse arrego e falar, Deus, eu quero que o Senhor seja meu rei a partir de hoje. Se você quer fazer isso, fique em pé no teu lugar, eu quero orar por você. Sabe, cara, Deus conhece o coração de cada um de vocês. E Ele sabe a veracidade daquilo que vocês estão fazendo. E talvez não seja tão verdadeiro o que você está fazendo. É tipo assim, vai ser legal, Deus meu rei. Mas você não está entendendo ainda muito bem como é essa história, não. Mas o que você está fazendo hoje, sabe o que é? Deus, vamos para o UFC. Deus, pode me bater até o dia que eu vou me render. Até o dia que eu vou falar, ok, Deus, namora com quem você quiser namorar. Ok, Deus, trabalha onde você quiser. Ok, Deus, eu vou fazer o que você ordenar. Enquanto essa experiência não se transformar em vida, cara, ela ainda é algo meramente etéreo e intangível. Ela precisa se transformar em vida. Amém? Eu vou orar por vocês no sentido de Deus iniciar um ciclo na vida de vocês em relação a isso. Sabe, se talvez Deus precisar te levar para a lona, vou dizer uma coisa para vocês, cara, não tenham medo disso que vocês estão fazendo, porque Ele vai te levar. Se Deus precisar te disciplinar, te corrigir, te dar um mata-leão, até você pedir arrego e falar, ok, Deus, entendi, Ele vai fazer. Ele é o rei sentado no trono. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é rei. Diferente de qualquer outro rei, o Senhor não é um rei tirano. O Senhor não é um rei maldoso. O Senhor não é um rei egoísta. Pelo contrário, o Senhor é o rei. É o mesmo que estava morto numa cruz por nós. E como é bom ter a segurança de que o Senhor governando a nossa vida, tudo vai bem. Sabe, Senhor, eu quero pedir mesmo a Ti, Pai, que o Senhor leve, Senhor, cada pessoa que quer viver mais contigo, quer experimentar mais de Ti, a ter essa experiência sobrenatural e poderosa com o Teu trono. Que no nome de Jesus, ó Pai, eles possam se enxergar diante do Teu trono, abaixar serviço deles, ó Pai,
abaixar o orgulho, a arrogância e falar, ok, Deus, eu me rendo. Que no nome de Jesus, Senhor, possa levar essas pessoas a terem essa experiência contigo, para experimentarem mais profundo a tua vontade, para experimentarem mais a fundo o teu reino e tudo que o Senhor tem para nós. Abençoa, Pai, faz isso na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Posso sentar. Eu quero que você imagine a tua vida como um carro, beleza? Esse carro está indo para algum lugar. Qual lugar? O grande problema é que a gente não para às vezes para pensar na nossa vida. Sabe, a gente fica como alguém que está virado na janela do carro, olhando a paisagem, falando, ai, que lindo. Olha ali aquela cachoeira, que legal. Entretido com a vida, enquanto o teu carro, a tua vida está indo para algum destino. A grande verdade é que alguém está dirigindo a tua vida. Ou Deus, ou outra pessoa. Se Deus não está dirigindo a tua vida, a paisagem pode ser muito bonita do caminho, mas o teu destino não é legal. Deus, hoje, está se oferecendo para ser o teu motorista particular. Sabe? Para dizer o seguinte, olha, quer que eu dirija? Quer que eu assuma o controle? Quer que eu te leve para onde você realmente deve ir? Não se iluda, a paisagem não vai ser tão bonita quanto você acha. Mas o destino, ele é incomparável. O destino, olhos não viram, nem ouvidos ouviram aquilo que está preparado para você. Mas você vai precisar confiar em mim. Jesus, ele se oferece para você. Ele se oferece para ser aquele cara que vai cuidar da tua vida e te guardar, e te proteger, e te salvar. Mas para isso, você tem que querer. Sabe qual é a única coisa que te afasta de Deus? A tua vontade. No dia que a tua vontade for que Deus governe a tua vida, Ele vai governar. É a tua vontade. Ah, Lipão, mas você não tem ideia quantas dúvidas eu tenho. Tenho. Eu já fui como você, velho. Não se esqueça disso. Mas você não tem ideia quantas piras eu tenho. Tenho. As minhas piras diminuíram, mas eu já tive muita pira. Mas Lipão, eu não entendo. Beleza, não é para entender. É para crer. E a palavra de Deus fala que se nós tivermos fé de um tamanho de um grão de mostarda, nós dizemos para esse monte, sai daqui para lá e ele vai. Então, se você tiver uma fé pequenininha, suficientemente grande para dizer assim, Deus, quero ver qual que vai dar. Tá aí minha vida. Faz o que você quiser. Se você tiver essa fé minúscula, tenha certeza, a tua história vai mudar a partir do dia que você querer viver essa vida com Deus. E é isso que Deus está te perguntando hoje. Você quer? Você quer? Simplesmente isso. Você quer? Pergunta aí para quem está ao teu lado, você quer? Baixa a cabeça, fecha os seus olhos. Se você quer que Deus tome o controle da sua vida, pode confiar que Ele vai te levar para o destino certo, para o lugar certo. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus e hoje você quer entregar a ela aos cuidados de Deus, para que Ele te guie, para que Ele governe a sua vida, fala essas palavras para Jesus, Ele te ouve, Ele está aqui. Fala assim para Ele, Senhor Jesus, me perdoa, porque até hoje, outras pessoas e outras coisas estavam dirigindo a minha vida. Mas a partir de hoje, eu quero que o Senhor seja o meu motorista. Eu quero que o Senhor me leve para onde o Senhor quiser. Perdoa, Senhor, meus pecados. Me ajuda na minha incredulidade.
Mas apesar dela, Senhor, eu entendi que eu preciso de Ti. E por isso nessa noite, eu entrego minha vida a Ti. E eu aceito em minha vida, Jesus, como meu Senhor e como meu Salvador. No nome de Jesus que eu faço essa oração. Amém. Todos de cabeça baixa, olhos fechados. Se você fez essa oração, eu queria orar por você. Queria te convidar a levantar uma das suas mãos do seu lugar, para que eu possa orar por você. Amém. Amém. Toda essa galera que levantou a mão, cara, sai do teu lugar, vem até aqui à frente. Não precisa ter vergonha, não. Talvez seja a decisão mais inteligente que você está tomando na tua vida. Talvez não, com certeza é. Então não tenha vergonha dela. Sai do teu lugar, vem aqui à frente, para nós orarmos juntos. Queria convidar os apacentadores da onda para virem aí, darem uma mão. Apacentadores, apacentadoras. Cara, geralmente, coisas grandes e boas, quando acontecem na nossa vida, elas não avisam. Não é verdade? A melhor piada é aquela que ninguém falou que você ouviria uma piada. O melhor filme é aquele que ninguém falou que era um bom filme. A melhor montanha-russa é aquela que ninguém falou para você que era montanha-russa top. Assim também acontece com a melhor vida. Ela é inesperada, ela é um presente inesperado. Assim como a vida. Tipo, a gente não lembra de como aconteceu, a gente só lembra que, enfim, nem lembra, né? A gente ouviu falar que nosso parto foi natural, ou cesariano, ou isso ou aquilo outro. Mas estamos aí. E boa coisa que aconteceu, não é verdade? Cara, uma coisa grande e poderosa está começando na vida de vocês hoje. Amém? Tem alguém que está sozinho ainda, velho? Tem uns caras aqui, tem vários caras aqui, apacentadores, dá uma mão aí. Tem mais alguém que está sozinho aí? Tem meninas aqui. Vamos ficar em pé, onda? Estenda a tua mão para cá, vamos orar, velho. Pai, o Senhor conhece, Senhor, nossas limitações. O Senhor conhece as nossas fraquezas, as nossas incredulidades, as nossas incoerências. E mesmo assim, ó Pai, o Senhor escolheu nos amar. Putz, Senhor, como a gente é grato por isso. Obrigado, Senhor, mesmo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou antes. Antes mesmo, ó Pai, de a gente escolher o Senhor já tinha nos amado, já tinha nos escolhido. Obrigado por isso, Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos a Ti, Senhor, faz mais uma vez, Senhor, como o Senhor tem feito na vida de tanta gente. Faz mais uma vez na vida dessas pessoas, ó Pai. Que no nome de Jesus, Senhor, algo novo comece na vida deles, Senhor. Uma vida nova, uma mente nova, uma forma de enxergar um mundo novo, uma forma de ouvir o mundo novo, uma forma de enxergar o Senhor novo possa acontecer hoje, Senhor. Que no nome de Jesus, o Senhor possa acrescentar fé, esperança, paz à vida de cada um deles, Senhor. E que no nome de Jesus, ó Pai, o Senhor possa preservar a caminhada deles, Senhor. Coloque, Senhor, ao lado deles pessoas, ó Pai, amáveis, pessoas, ó Pai, santas, que possam de alguma forma cooperar e ajudar na edificação daquilo que está começando hoje, ó Pai. Que no nome de Jesus, o Senhor preserve a fé deles, preserve a caminhada deles, ó Pai. Nós te louvamos e agradecemos, ó Pai, por poder participar desse momento ímpar, histórico e
enfim, transformador que acontece hoje, ó Pai. Que o Senhor possa fazer a Tua obra, começar a Tua obra na vida dessas pessoas, Senhor. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Permaneça aqui, galera. Salve de palmas. Cara, glória a Deus pela vida de vocês. Mesmo. Tenho certeza disso. Lembra? Algo grande está começando na vida de vocês. Assim como a gente não consegue entender quando a gente nasce, também talvez vocês não estejam entendendo. Mas o que é grande? Tipo, né? Vou sair daqui Hulk. Não. Vocês vão entender ao longo da caminhada. Fique tranquilo, vocês vão entender. Deus vai fazer vocês entenderem. Basta vocês continuarem caminhando nesse caminho que vocês decidiram caminhar. Amém? Essa galera que está lá de vocês são pessoas que querem caminhar, ajudar vocês a caminharem. Eles vão levar vocês lá atrás, agora lá no todo, para pegar o telefone, contato, e-mail e tal, para vocês não ficarem largados por aí. Beleza? Daqui a pouquinho vocês voltam. Cara, Deus abençoe vocês. Uma salva de palmas novamente. Pode levar lá eles, galera. Caminha eles lá atrás. Olha aí para quem está ao teu lado e fala assim: Deus é o Cordeiro na cruz. Mas esse mesmo Deus é o leão sentado no trono. Amém? É isso aí, tamo junto.